obrigado aí pela honra de estar participando de um encontro tão qualificado e, para mim, é realmente uma grande oportunidade de conhecer melhor essa coisa tão intrincada que se chama reforma tributária, que começou, o projeto de reforma tributária começou há 50 anos atrás, praticamente, quando eu comecei a minha vida profissional e nunca sai disso, nunca desenrosca e está sempre sendo discutida. Acho a primeira coisa que nós temos aqui vai ser a apresentação da proposta do Centro de Cidadania Fiscal, feito pelo secretário Bernardo Api. Faça favor, Bernardo. Bom, então a ideia hoje é discutir um pouco a proposta de reforma do Centro de Cidadania Fiscal. Só começando, antes de começar a falar da proposta em si, quando a gente vai discutir mudanças no sistema tributário brasileiro, a gente tem que ter em mente o que é um bom sistema tributário. E aqui a gente não tem que inventar muita coisa, isso está bem estabelecido na literatura. Um bom sistema tributário, ele é um sistema tributário que é simples, do ponto de vista dos contribuintes, ele é neutro, do ponto de vista que ele não distorce a organização da economia, ou seja, um bom sistema tributário não leva a economia a se organizar de forma diferente a que ela se organizaria se não tivesse a tributação. E isso é muito importante, porque à medida que o sistema tributário distorce a forma de organização da produção, isso acaba tendo efeitos negativos sobre a produtividade e o potencial de crescimento do país. Um bom sistema tributário é transparente, para que os contribuintes saibam quanto estão pagando de tributos, e um bom sistema tributário é isonômico, do ponto de vista que situações equivalentes têm que ser tributadas de forma equivalente, e ele tem que, na medida do possível, aqueles que têm maior capacidade contributiva têm que contribuir menos do que aqueles que têm menor capacidade contributiva. E, finalmente, ele tem que deixar pouca margem para evasão. A função do sistema tributário é arrecadar. Não adianta ter um sistema tributário que é lindo no papel e não arrecada nada. Agora, por que a gente coloca isso? Parece meio bobo. Quando a gente vai discutir propostas de reforma tributária, a hora que você volta para esses princípios, ele te ajuda a entender se o que está sendo proposto é bom ou é ruim. Ele te ajuda a avaliar se aquilo que você está fazendo é uma forma adequada ou não de tratar das questões da mudança no sistema tributário. Muitas vezes a gente se apega a questões pontuais e esquece dos princípios gerais que são importantes na avaliação do sistema tributário. Bom, obviamente, o sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas características. Ele não é simples, não é neutro, não é transparente, não é nem um pouco isonômico. Ao contrário, ele está extremamente longe das melhores características. E isso se reflete essas distorções do sistema tributário acabam tendo uma série de consequências. Uma altíssima litigiosidade. O Brasil, talvez, não sei, não temos comparação, mas provavelmente é o campeão mundial em litigiosidade tributária. Tem um levantamento feito por uma mestranda aqui da GV, que pegou as 30 maiores empresas de capital aberto do Brasil e pegou os litígios tributários com perda possível ou provável, que equivalia um pouco mais de 30% do valor de mercado dessas empresas. Extremamente complexo. A gente sabe aquela estatística do Banco Mundial, que o Brasil é o país campeão para uma empresa padrão de porte médio em tempo gasto para pagar tributos, ou seja, um grande custo para as empresas para pagar os tributos por conta da complexidade. O nosso sistema tributário gera uma série de distorções alocativas, ou seja, no Brasil, nós não temos um sistema tributário, nós temos uma quantidade monumental de sistemas tributários que decorrem, seja da fragmentação da base de incidência dos tributos sobre bens e serviços, seja do fato que a gente tem vários regimes tributários, lucro real, lucro presumido, simples, microempreendedor individual, e seja da enorme quantidade de benefícios tributários e regimes especiais que nós temos de forma absolutamente espalhada. Dependendo de como você se organiza, se você tem ou não tem um benefício, se você paga ISS ou ICMS, dependendo se você está no lucro presumido ou no lucro real, a sua carga tributária pode ser completamente diferente, e isso muitas vezes leva a uma organização ineficiente da economia. Um exemplo que eu costumo dar é o da construção civil. Se eu for construir um prédio de concreto armado, agregando valor no canteiro de obra, eu pago ISS e PIS/COFINS cumulativo.
Então, no máximo, 8,65. Na verdade, menos, porque praticamente nenhum município cobra 5% de ISS na construção civil. Se eu quiser construir um prédio com estruturas pré-fabricadas, eu vou pagar ICMS, PIS/COFINS não cumulativo e talvez IPI. Então, eu vou pagar, no mínimo, no caso de São Paulo, uma estrutura metálica é 12%, então, no mínimo, 21% e 25%. Então, ou seja, pode ser muito mais produtivo fazer prédios com estruturas pré-fabricadas, o sistema tributário me empurra a fazer prédio de concreto armado. Se com a mesma quantidade de capital e trabalho que eu construo 10 prédios de concreto armado, eu conseguisse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas, o sistema tributário me empurra a construir 10 prédios de concreto armado, e isso é perda de produtividade na veia. Toda vez que, dependendo de como você se organiza, a tributação é diferente, todos os casos podem levar à perda de produtividade, todos eles. E isso, na verdade, é provavelmente o pior problema no sistema tributário brasileiro. Talvez um pouco compreendido, mas é provavelmente o pior. A estrutura brasileira está toda mal organizada em função do nosso sistema tributário. Hoje não tem uma empresa grande que fabrique bem de consumo no Brasil cuja estrutura de distribuição não esteja montada em função de benefícios tributários e não de redução de custo de logística. A gente tem um monte de caminhão rodando o país por conta das distorções do nosso sistema tributário. Tudo isso são problemas quando você tem um sistema tributário que, dependendo de como está organizado, em termos de setoriais, em termos de porte de empresa, em termos de verticalizar ou terceirizar, em termos geográficos, você tem uma incidência tributária diferente. Bom, o sistema tributário brasileiro não é nada transparente, é impossível saber. Se a carga tributária depende de como eu estou organizado, a verdade é que é impossível saber qual é a carga tributária incidente sobre qualquer bem e serviço que você está comprando no Brasil. Impossível. Pessoal, assim, dá para fazer para casos específicos. Eu pego uma cadeia específica e consigo calcular, mas não tem como fazer isso de forma generalizada. Isso atrapalha a competitividade da produção nacional, porque nós temos uma série de incidências cumulativas ainda no sistema tributário. O ISS é totalmente cumulativo. Uma boa parte do que é utilizado como insumo não gera crédito de PIS/COFINS nem de ICMS, e muitas tensões federativas. Bom, nós temos problemas em várias esferas, mas temos uma concentração de problemas na tributação de bens e serviços. E aqui existe um padrão mundial. Como é que o mundo tributa bens e serviços? Como é que o mundo tributa o consumo de bens e serviços? Através do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, cujas características estão muito bem estabelecidas na literatura internacional. Imposto de renda é uma coisa mais complicada. IVA é uma coisa fácil. Qualquer livro-texto diz o que é um bom IVA. E é sempre a mesma recomendação. Não tem muito, não precisa inventar muito. O que é um bom IVA? Ele tem uma base ampla de bens e serviços, crédito abrangente, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito, incidência não cumulativa, ressarcimento tempestivo de créditos, ou seja, eu sou um exportador, por exemplo, tenho alíquota zero, eu tenho créditos acumulados porque eu comprei insumos tributados, o fisco me devolve rapidamente esses créditos. Muito comum países devolverem em 30 dias, Nova Zelândia, 15 dias úteis, eles te devolvem os créditos acumulados. Desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos e cobrança no destino. Por que cobrança no destino? O IVA é um imposto sobre consumo. Ele é cobrado ao longo da cadeia produtiva, mas ele é um imposto sobre consumo. Por quê? Porque tudo que é produzido no país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva e, portanto, investimento. Se eu desonero completamente a exportação e investimento, eu estou tributando o consumo. Onde está o consumo? Está no destino. Onde é que está o consumidor? Para o local onde eu vendo a mercadoria e onde eu vendo o serviço. Na hora que eu tributo a produção, ou seja, eu tributo na origem, eu gero um monte de distorções. Primeira distorção, por exemplo, no Brasil, que a gente conhece muito bem, guerra fiscal. A guerra fiscal do ICMS só existe, e do ISS também, porque a gente tributa a produção e não o consumo. Essa que é a verdade. A hora que você tributa a produção, você gira estímulo para a guerra fiscal. Você gera um enorme desincentivo para a exportação. Uma empresa exportadora que compra insumo de outro estado, o estado onde está a empresa exportadora teria que devolver para ela créditos correspondentes ao imposto que foi pago em outro estado. Obviamente, cria um desestímulo para a exportação. E, portanto, um bom IVA é cobrado no destino. O IVA, que é um exemplo de IVA, é basicamente duas características importantes, ou seja, incide de forma não cumulativa, em cada etapa eu recupero o que foi pago na etapa anterior. Duas características importantes. Primeiro, no IVA, a tributação independe de como está organizada a produção. Não importa se a produção é mais verticalizada, mais horizontalizada, não importa como ela está organizada. Desculpe, o deputado Raul chegou.
Deputado, prazer recebê-lo. Muito obrigado. O senhor tem um lugar ali na mesa. Agradecer ao deputado Raul pela sua presença aqui no nosso evento. Estamos começando agora, viu, deputado? Começando a fazer uma apresentação inicial. Então, duas características do IVA. Primeira, a incidência independe da forma como está organizada a produção. Se tudo que foi pago nas etapas anteriores eu recupero como crédito, não importa como eu organizo a produção. A incidência tributária vai ser a mesma. Segundo, aquilo que o consumidor final paga corresponde exatamente à soma de tudo que foi pago ao longo da cadeia de produção. Ou seja, ele é um tributo transparente. O consumidor sabe quando está pagando de imposto, quando está pagando o IVA. Aí a grande questão é possível, no Brasil, a gente migrar dos tributos atuais para um modelo do tipo IVA? A resposta é não. Não, porque nós temos um problema estrutural no Brasil, é que nós temos uma base de incidência fragmentada. Não há como ter um bom IVA ter uma base ampla de bens e serviços. A hora que eu fragmentei a base entre ICMS e ISS, eu não consigo ter um bom IVA mantendo ICMS e ISS. É impossível ter um bom IVA mantendo ICMS e ISS. Tem um problema estrutural no Brasil que impede que o nosso sistema tributário migre para o modelo do IVA. Segundo, uma grande resistência à eliminação de benefícios que existem nos tributos atuais. E terceiro, dificuldades técnicas que não são pequenas em fazer as mudanças nos tributos atuais. Deste ponto de vista, e tem um ponto adicional, que aqui talvez o deputado Raul possa falar melhor do que eu, o custo político de fazer uma reforma fatiada, ou seja, fazer mudanças que melhorem os tributos atuais, pode não ser muito menor do que o custo político de uma reforma ampla. Então, vou dar dois exemplos. O governo, recentemente, propôs adotar o regime não cumulativo do PIS/COFINS para todos os setores. A hora que ele propôs isso, teve uma reação imediata e enorme do setor de serviços de construção civil contra a proposta do governo, que era uma medida que aproxima o PIS/COFINS do desenho de um bom sistema tributário. Criou-se uma reação enorme. Então, já tem um custo político grande aqui dentro do empresário. Segundo, se você quiser migrar o ICMS para o destino, reduzindo a alíquota interestadual, isso gera uma enorme resistência de estados que perdem o direito de dar benefício fiscal e, eventualmente, aqueles que perdem receita com a migração para o destino. A hora que eu somo o custo político de uma reforma do PIS/COFINS parcial, de um custo político de uma redução da alíquota interestadual do ICMS, se eu fizesse essas duas mudanças, melhoraria o sistema tributário brasileiro, mas ele ainda continuaria sendo muito ruim, muito provavelmente esse custo não é muito diferente do custo de fazer uma reforma tributária mais ampla. Então, essa é uma questão extremamente importante. O deputado Raul tem a proposta dele, que também é uma proposta ampla. Então, isso aqui é simplesmente para mostrar como é que cada setor no Brasil tem uma tributação diferente. Paga um tipo diferente de tributo. Um bom IVA é o mesmo tipo de incidência e é um imposto só, ao contrário do que ocorre no Brasil. Bom, nesse contexto, dado que o custo de reformar o sistema atual é muito alto e você não consegue transformar o sistema atual num bom imposto, no tipo IVA, o que nós estamos propondo é uma progressiva substituição de 5 tributos por um imposto do tipo IVA, que nós estamos chamando de Imposto sobre Bens e Serviços. A gente estaria substituindo PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por esse Imposto sobre Bens e Serviços, que é de tipo IVA, e esse modelo seria complementado por um imposto seletivo federal com incidência monofásica sobre bens e serviços com externalidades negativas, fumo, bebidas. É basicamente aquilo que eu quero desestimular o consumo. Aquilo que você quer desestimular o consumo, você tem a incidência desse tributo, desse imposto seletivo federal. E, deputado Raul, aqui eu quero só falar uma coisa aqui. O deputado Raul tem uma proposta de reforma tributária. No final da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho das diferenças entre as duas. Tanto a proposta dele como a nossa tem o mesmo objetivo de migrar para esse modelo do tipo IVA, e tanto o deputado Raul como nós entendemos que a melhor forma de fazer isso é eliminar os impostos que existem hoje e substituir por um novo tributo. Bom, como é que seria a transição dentro do nosso modelo? A transição seria feita em um prazo bastante longo, de 10 anos. Por que esse prazo longo de transição e de forma progressiva? Por 2 motivos. Primeiro,
Hoje existem muitas empresas que têm benefícios nos tributos atuais, não só de ICMS, mas também de ISS, de PIS/COFINS. A hora que você muda o sistema tributário, esses benefícios deixam de existir. Se isso for feito de uma forma muito abrupta, muitas dessas empresas podem se tornar não competitivas do dia para a noite. Elas podem quebrar do dia para a noite. E isto é um dos motivos pelos quais a gente entende que essa transição tem que ser feita de forma progressiva. Segundo, essa mudança afeta preços relativos. Tem preços que sobem, tem preços que reduzem, mas fazer isso de forma abrupta pode ser um pouco traumático para a economia. A gente acha que isso tem que ser feito ao longo do tempo. Como é que nós propomos fazer a transição? Nós estamos propondo fazer a transição criando um imposto novo, o IBS, com uma alíquota bastante baixa, de 1%, e operar durante 2 anos com a alíquota de 1%. Por que a gente está propondo operar 2 anos com a alíquota de 1%? Primeiro, para saber como funciona operacionalmente esse novo imposto. Segundo, para saber quanto ele arrecada. Ou seja, eu calibro, acerto problemas operacionais que eventualmente existam durante esse período de teste de 2 anos e, durante esse período de teste de 2 anos, eu consigo avaliar, saber qual é o potencial de arrecadação desse novo imposto. Nesse primeiro momento, a gente está propondo compensar o aumento de arrecadação aqui com essa alíquota de 1%, com uma redução da COFINS. Apenas da COFINS. Podemos até errar a calibragem nesse momento, mas é muito pequeno o erro. Vai supor que assim, 1% de alíquota dá mais ou menos 0,5% do PIB. Se eu errar em 20%, eu errei em 0,1% do PIB na calibragem nesse primeiro momento. A partir daí, nós estamos propondo fazer uma transição em mais 8 anos, em que as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas e a perda de receita decorrente da redução da alíquota dos tributos atuais seria reposta por um aumento da alíquota do novo imposto do IBS. Então, vamos supor, para simplificar, que em vez de 8 seja 10 anos. O que eu estou falando é o seguinte, olha, no primeiro ano da transição, eu vou reduzir todas as alíquotas dos tributos atuais em 10%. Ou seja, eu vou reduzir a alíquota do ICMS de 18% para 16,2%. A alíquota interestadual de 12% vai para 10,8%. E por aí vai. A alíquota do ISS de 5% vira 4,5%, a de 2% vira 1,8%. Reduzo tudo em 10% e preciso reduzir também os valores em reais que afetam a arrecadação. Ao fazer essas duas mudanças, eu faço com que os tributos atuais, no primeiro ano de transição, sejam 90% do que eles são hoje. São exatamente os impostos que eu tenho hoje, só que são 90% daquilo que eu tenho hoje. Como eu sei quanto eles arrecadam, eu sei quanto é 10% da arrecadação deles. Como eu sei quanto o novo imposto arrecada, por ponto percentual de alíquota, eu sei o quanto eu tenho que aumentar a alíquota do novo imposto para repor essa perda de arrecadação. E, com isso, eu consigo fazer essa transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. E essa é uma vantagem desse modelo que a gente está vendo, porque ele te garante, exceto nessa fase inicial, que eu posso ter algum erro de calibragem de alíquota, a partir daí eu consigo fazer a transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. Bom, quais seriam as características desse imposto? São todas as características de um bom IVA estabelecidas na literatura. Incidência não cumulativa sobre uma base ampla de bens e serviços, e aqui inclui também operações onerosas com direitos, isso é importante, principalmente agora nesse mundo nosso digital, cada vez mais operações com direitos vão ser importantes. Desoneração completa das exportações, alíquota zero com manutenção do crédito. No caso dos investimentos, a gente está propondo tributar os investimentos, mas devolver imediatamente o crédito sobre os investimentos. Por que a gente propõe isso em vez de alíquota zero? Porque a hora que eu boto a alíquota zero, primeiro, eu tenho o problema de classificar o que é bem de capital e o que não é. Nesse modelo aqui, não preciso classificar. É bem de capital ou insumo, tanto faz. Comprei e gera crédito imediato. Esse é o modelo. Então, não tenho que ficar discutindo classificação. Portanto, é mais automático. E, segundo, quando você dá a alíquota zero, você pode começar a gerar problema de acúmulo de crédito para o fabricante do bem de capital. Então, crédito financeiro, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva, gera crédito. Ressarcimento tempestivo de crédito. Nós estamos propondo que os créditos acumulados, no caso de um exportador, que não tem débito, tem crédito, a gente está propondo devolver em 60 dias. O fisco tem 60 dias para devolver o crédito, não devolve apenas se tiver indício de fraude na originação dos créditos. Infelizmente, isso acontece no Brasil. A gente tem empresas que montam uma empresa com laranjas, emite um monte de nota fiscal, fecha, desaparece todo mundo, e quando você emite uma nota fiscal, você cria dinheiro contra o fisco, porque você cria um crédito tributário. Esse a gente não pode aceitar, obviamente.
Com o sistema de nota fiscal eletrônica, hoje está muito mais fácil, com um pouquinho de inteligência e usando a base de dados que já existe, é muito mais fácil de identificar esses problemas. Se tiver indício de fraude, o fisco tem mais 120 dias para encerrar o processo, com o valor sendo corrigido pela Selic. Encerrado esse período, o contribuinte tem direito automaticamente de esse crédito tributário tem liquidez. Ele pode transferir para terceiros sem autorização do fisco. Não precisa de autorização do fisco, passou o período, não encerrou o processo, não se comprovou que teve fraude na originação do crédito, automaticamente isso daqui vira moeda para o contribuinte. Incidência sobre o preço líquido do tributo, ou seja, incidência por fora. O IBS não incide sobre ele mesmo, não incide sobre PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tá certo? Ou seja, que é como acontece no resto do mundo, essa coisa de imposto que incide sobre imposto é uma jabuticaba total do Brasil, que só dá confusão, como a gente viu agora com a decisão do Supremo de dizer que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS/COFINS. E, finalmente, a arrecadação centralizada. Significa que, do ponto de vista do contribuinte, é um único imposto, cuja receita é depois distribuída entre União, Estados e municípios. Eu vou explicar um pouco como é que isso é feito. Bom, a gente entende que esse imposto deve ter apenas uma alíquota, a exemplo dos melhores IVAs do mundo. Os IVAs criados nos últimos 20, 25 anos no mundo, a grande maioria deles tem uma única alíquota. Você pegar qualquer livro-texto que fala de IVA, vai dizer que um bom IVA tem uma única alíquota. Por quê? Porque, na hora que você tem múltiplas alíquotas, você começa a criar o problema da classificação. Na hora que você começa a criar o problema da classificação, você gera contencioso, você gera possibilidade de elisão, você gera complexidade. Existem estudos que mostram que a mera existência de mais de uma alíquota no IVA aumenta em 30% o custo de observância, o custo de compliance de pagar o imposto, só por ter mais de uma alíquota. Esse é o impacto de ter mais de uma alíquota. A gente sabe que isso é politicamente completo, porque o Brasil, hoje, a gente tem incidência tributária e alíquota para tudo quanto é gosto, em todos os tributos que estão sendo substituídos, a gente sabe disso. Agora, o fato de que um setor é menos tributado hoje não é motivo para que ele seja menos tributado no futuro. Isso é importante a gente entender. Por que cinema precisa ser menos tributado do que uma camisa? Porque um é serviço e o outro é bem? Tem algum motivo para isso? Não tem motivo, tá certo? Esse é o fato. Essa é a grande questão. E, principalmente, a gente entende que, se tiver discussão sobre setores que querem alíquotas menores, ela tem que ser feita partindo do modelo de alíquota única. Por quê? Se a gente está mantendo a carga tributária, se um setor tiver alíquota mais baixa, todos os outros vão ter que ter alíquota mais alta. E isso leva para a mesa todos os interessados e, no mínimo, a gente vai descobrir que não tem almoço grátis. Não tem como dar uma alíquota mais baixa para alguém sem que o outro pague uma alíquota mais alta. Isso vai ficar claro quando você estabelece a discussão em cima da alíquota única. A gente tem que ter um mínimo de regime especial, alguns vai ter que ter, substituição tributária só naqueles típicos, clássicos de combustível, cigarros, aquilo que tem preço de venda ao consumidor basicamente homogêneo, poucas variações, e não essa maluquice que a gente tem no Brasil hoje de usar a substituição tributária para absolutamente tudo, que gera um monte de distorção. Bom, aí tem um ponto importante. Hoje, no Brasil, a gente usa os nossos impostos indiretos, nossos tributos indiretos, com muitos objetivos extrafiscais. A gente usa ele com objetivos sociais, como desoneração de cesta básica, a gente usa com objetivos setoriais, para estimular o setor X ou Y, a gente usa com objetivos regionais, seja via guerra fiscal do ICMS, seja via incentivos de PIS/COFINS e IPI que existem hoje no Brasil. Nós entendemos que este imposto é um imposto para arrecadar. A função de um bom imposto sobre bens e serviços é arrecadar, não é fazer outras políticas públicas. Portanto, a gente entende que outras políticas públicas são feitas de forma mais eficiente com outros instrumentos. Então, vamos dar um exemplo. Cesta básica. Nós propomos que sequer tenha desoneração de cesta básica no nosso imposto. Por quê? Só que é o seguinte, olha, pobre consome mais cesta básica do que rico proporcionalmente, é verdade. Agora, em termos absolutos, se a gente pega a cesta básica do PIS/COFINS, uma família rica gasta 3 vezes mais que uma família pobre, segundo a POF, na cesta básica do PIS/COFINS. Significa que eu estou dando um benefício que, em termos absolutos, é 3 vezes maior para uma família rica que para uma família pobre. Deste ponto de vista, se eu quero melhorar a distribuição de renda, é mais eficiente arrecadar o imposto e transferir para os pobres, via Bolsa Família, ou mesmo transferir para todos os brasileiros por igual,
para todas as famílias, o mesmo valor para todas as famílias, do que desonerar a cesta básica. O orçamento, o gasto público, principalmente na parte mais baixa da distribuição de renda, é mais eficiente que a tributação como instrumento de distribuição de renda. E mais, quando eu crio a cesta básica, eu crio o problema do que está dentro e do que está fora da cesta básica. Tá certo? Então, no Brasil, hoje, pão está na cesta básica e farinha de rosca, que nada mais é que pão velho, moído, está fora, com decisão já do STJ. Então, a gente tem... É isso, pessoal, a hora que você cria a questão da classificação, você cria a complexidade. Tá certo? Isso não é só no Brasil, não é no mundo. Tem uma coisa genial que me contaram outro dia sobre o Reino Unido. O Reino Unido é ótimo para ver como, quando você cria diferenciação, dá coisas completamente estúpidas e hilárias, às vezes. No Reino Unido, eles têm lá uma coisa que chama tea cake. É o bolo que eles comem com chá. Como o chá é uma instituição no Reino Unido, eles resolveram dar alíquota zero de IVA para o tea cake, mas não para biscoito. E aí começou a grande discussão, o que é tea cake e o que é biscoito. Tá certo? E, finalmente, foi decidido no judiciário que tea cake é aquilo que, quando fica velho, fica duro, e biscoito é aquilo que, quando fica velho, fica mole. É isso, pessoal. Quando você cria a diferenciação, você cria irracionalidades. Essa é a grande verdade, tá certo? Essa é a grande questão. A gente acha que esse não deve ser usado nem para fins regionais, esse tributo. Então, dá um exemplo, Zona Franca de Manaus, ok, queremos fazer política para Manaus, vamos fazê-la, mas a melhor forma de fazê-la é, na verdade, através de recursos orçamentários e não através de benefícios tributários. Porque a gente gasta hoje, com Manaus, sei lá, 24, 26 bilhões de reais por ano de renúncia tributária federal para a Zona Franca de Manaus. Se a gente pegasse esse mesmo dinheiro e usasse ele para fazer outros tipos de política, provavelmente a gente teria uma política de desenvolvimento muito mais eficiente do que dando benefício para uma empresa no qual o grosso do valor do benefício vira simplesmente custo de logística. Será que estimular o setor de serviços lá, tipo um call center ou turismo, não seria muito mais eficiente do que estimular a implantação de uma indústria em Manaus? Queremos colocar isso de forma transparente. Não somos contra Manaus, absolutamente não. Entendemos que é importante ter uma política de desenvolvimento para a Amazônia que desestimule. Eu queria aqui, simplesmente agradecer ao presidente do IPEA, que acabou de chegar aqui. Não sabíamos que o senhor vinha, é uma honra tê-lo aqui no nosso evento. E, finalmente, é isso. Então, esse é um imposto que não deve ser usado com objetivos extrafiscais. Bom, para estados e municípios, nós estamos propondo que eles tenham autonomia na fixação da sua parcela da alíquota do imposto. A gente sabe que isso é mais complexo, gera alguma complexidade operacional, mas a gente acha extremamente importante que os estados e municípios tenham alguma autonomia na gestão das suas receitas. O ICMS é o principal imposto estadual. Acabar com o ICMS e não deixar nenhuma margem para que os estados possam gerir a sua receita, a gente entende que é um problema sério. Tem questões jurídicas sobre se isso fere ou não a autonomia federativa, mas, independentemente disso, a gente acha que o Estado tem que ter autonomia para decidir gastar mais e arrecadar mais, e esse é um imposto sobre consumo. Ou seja, consumidores no meu Estado, vocês pagam mais imposto e vocês vão ter mais segurança pública. É isso que nós estamos falando. Ok, essa é a base da democracia, da boa democracia, e é o que nós não temos hoje no Brasil. Então, o que nós temos é uma alíquota de referência, que é aquela que repõe toda a arrecadação do ICMS, no caso dos estados, toda a arrecadação do ISS, no caso dos municípios. Essa alíquota de referência é adotada automaticamente para todos os estados e municípios, mas, se eles quiserem, eles podem fixar a alíquota acima ou abaixo da alíquota de referência. Operações interestaduais ou intermunicipais, a alíquota é a alíquota do estado e do município do destino. Ou seja, se eu estou vendendo de um estado para outro, vale a alíquota do destino, se estou vendendo de um município para outro, vale a alíquota do destino. É um pouquinho mais complicado operacionalmente, mas é uma alíquota só para todos os bens e serviços. Então, é uma lista, eu tenho 5.500 entradas e alíquota. No fundo, é isso. É uma coisa extremamente fácil de se operacionalizar. A distribuição da receita após a transição seria pelo que a gente chama de princípio de destino, proporcionalmente ao consumo. A forma como a gente está propondo, ela é um pouco complexa. O que a gente está propondo é que se apure o imposto por estabelecimento, embora uma empresa que tem estabelecimento em vários estados pague a soma de tudo isso,
ela pode pagar uma vez só, um DARF só, mas a apuração é feita para o estabelecimento. Eu somo o imposto apurado em todos os estabelecimentos de um Estado. Aí eu subtraio disso o imposto incidente nas vendas desse Estado para outros Estados e somo o imposto incidente na venda de outros Estados para esse Estado. Ao fazer isto, o efeito é exatamente igual a eu ter um imposto estadual com alíquota zero. Só como aqui é uma arrecadação centralizada, eu estou fazendo um modelo em que eu tenho uma arrecadação centralizada, cuja receita é distribuída entre a União, Estados e municípios, em que a receita que pertence aos Estados, na prática, é distribuído como se tivesse uma alíquota zero num imposto estadual entre os Estados. Lembrando sempre que na venda para outros Estados vale a alíquota do Estado de destino, entre municípios vale a alíquota do município de destino. Eu precisaria de meia hora aqui para explicar com números como é que funciona, mas funciona. Pode deixar isso para vocês, que isso aqui fica de pé, este modelo. No entanto, nós estamos propondo uma transição bastante longa na distribuição federativa da receita. O que nós estamos propondo, na prática, a forma operacional é um pouco diferente, mas, na prática, o que nós estamos propondo é que, durante os primeiros 20 anos da transição, apenas o crescimento real da receita seja distribuído pelo destino e que o valor da receita existente antes do início da transição siga sendo distribuído pela forma como é distribuído hoje em dia. Ou seja, o valor real da receita existente antes do início da transição continua sendo distribuído pelas proporções que tem hoje e o crescimento real da receita é distribuído pelo destino. Tem uma forma operacional de fazer isso, mas o efeito final é igual a esse. Nos 30 anos seguintes, nós vamos progressivamente reduzindo esse ajuste até que ele seja totalmente eliminado, ou seja, após 50 anos é que você vai ter a distribuição plena da receita pelo destino. Por que um prazo tão longo de transição? Porque isso daqui afeta a receita estadual, afeta a receita municipal, tem ganhadores, tem perdedores, e a gente acha que tem que ter um tempo longo para que eles possam se ajustar ao novo sistema, sem que isso gere nenhum problema na gestão das finanças públicas estaduais e municipais. Entendemos... Bom, eu volto aqui, na verdade. Isso aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo hipotético de um Estado que perde 10% da receita com a transição. Se simplesmente, à medida que eu fosse introduzindo o IBS e eliminando os tributos atuais, e aqui é uma hipótese que a economia cresce 2% ao ano, essa linha pontilhada é o quanto ele arrecadaria de ICMS. 100 no primeiro ano, 102 no segundo, crescendo 2% ao ano. E aqui eu fixei isso como sendo 100%. Isso daqui, a linha azul, é o quanto ele arrecadaria caso a mudança levasse ele a perder 10% de receita. Ou seja, aqui em 8 anos, que é o período de transição, ele perderia 10% da receita. O critério que nós estamos propondo, ele faz com que em 10 anos esse Estado perca menos de 1% da receita, com o PIB crescendo 1% ao ano, em 20 anos, um pouco mais do que 2% da receita. Agora, se nós consideramos que essa mudança no sistema tributário tem um efeito positivo sobre o PIB potencial, sobre a produtividade, e aqui a gente fez uma hipótese de que a produtividade cresce 0,5% ao ano durante os primeiros 20 anos depois da adoção do tributo, a receita desse Estado perdedor, em princípio, é essa da linha cinza, ou seja, ele ganha receita e não perde receita relativamente ao cenário de manutenção do sistema tributário atual. Pessoal, isso é extremamente importante a gente colocar na discussão da reforma tributária. Do ponto de vista estático, tem ganhadores e perdedores. Do ponto de vista dinâmico, quando a gente considera o efeito do crescimento sobre a receita, são muito poucos casos em que, de fato, haverá algum ganho ou alguma perda relativamente à manutenção do sistema atual, e a transição é extremamente longa. Bom, tem uma questão específica que a gente está propondo, é que a alíquota desse novo imposto, que é a alíquota percebida pelo contribuinte, a gente está propondo substituir todo o modelo atual que a gente tem de vinculações e partilhas, ou seja, porcentagem no imposto estadual que vai para o município, porcentagem no imposto federal que vai para o Estado, que vai para o município, porcentagem no imposto que vai para a educação, que vai para a saúde. Nós estamos propondo substituir isso por um modelo em que cada uma dessas destinações seria substituído por uma alíquota específica que poderia ser gerenciada individualmente dentro do novo imposto. Por que nós estamos propondo isso? Porque quando você pega vários tributos e aglutina eles num novo tributo e mantém como porcentagem as destinações anteriores, você aumenta a rigidez orçamentária, que já é enorme hoje no Brasil. Eu não consigo aumentar a receita de qualquer tributo sem que isso tenha um monte de destinações automáticas que não necessariamente são aquelas que eu quero. Então, o que nós estamos propondo... Então, vou dar um exemplo hoje. Se um Estado hoje, no Brasil, quiser gastar R$1 bilhão a mais em segurança pública, ele tem que aumentar, e quiser financiar isso com o ICMS, ele vai ter que aumentar a receita do ICMS em um pouco mais de R$2 bilhões,
para poder sobrar R$1 bilhão líquido para poder gastar em segurança. O que nós estamos propondo é que tenha uma parcela livre da receita do Estado que ele pode gerenciar individualmente. Se ele quiser gastar R$1 bilhão a mais em segurança, ele aumenta essa alíquota dessa parcela do imposto, arrecada R$1 bilhão a mais e gasta em segurança. Não precisa ter outras destinações nesse modelo. Isso não reduz em nada as destinações atuais, porque elas estão todas mantidas nessas alíquotas iniciais que seriam mantidas. Então, aqui, supondo que a gente está falando de uma alíquota por fora de 25% para esse novo imposto, que é mais ou menos o que a gente acha que seria necessário para repor toda a receita de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, num tributo com pouquíssimas exceções, poucas exceções. 25% por fora, pessoal, e 20% por dentro. Para a nossa cabeça, que está acostumado a pensar em imposto por dentro, é uma alíquota de 20%. Tá? Porque 25 de 80 dá 20 de 100, que é a forma como a gente costuma pensar hoje. Nessa alíquota de 25%, 9,2% seria a parte da União, do qual a parcela livre seria de 2,9%. O que é essa parcela livre? É a parcela da DRU, do PIS e da COFINS, e a parcela livre do IPI. Aqui, COFINS, 4,63% para a Seguridade Social, que é a parcela da COFINS que não está pega pela DRU. E por aí vai. Nós temos vários outros destinações que nós temos hoje. No caso dos estados, a parcela estadual do imposto corresponderia a uma alíquota de 3,8%. O ICMS é a principal componente desse novo imposto. E a parte municipal, 2%, que é mais ou menos a receita, que corresponde à receita atual do ISS. Então, lembrando, o Estado aqui, se ele quiser gastar mais R$1 bilhão em segurança pública, ele pode aumentar simplesmente a parcela livre dele, da alíquota livre dele, e arrecadar R$1 bilhão e gastar em segurança pública, o que não é possível hoje. Hoje é impossível o Estado usar o principal tributo dele estadual para arrecadar o montante que ele precisa gastar, porque 25% vai para o município. Obviamente, nesse modelo tem algumas restrições. A União não pode reduzir as alíquotas das parcelas estaduais e municipais, o Estado não pode reduzir a alíquota da parcela municipal, e temos que fazer uma discussão aí sobre como é que é a parte de educação e saúde. Bom, do ponto de vista de desenho, mudança depende de emenda constitucional, legislação e regulamentos nacionais, um só, para todos os estados, cobrança e fiscalização coordenada e uniformizada entre União, Estados e municípios, ou seja, os fiscos vão atuar de forma coordenada, certo, como já acontece hoje no Simples. Hoje, no Simples, nós temos uma arrecadação centralizada e os fiscos atuam de forma coordenada. Um órgão que, para resolver problemas de interpretação, consulta, gerir. Contencioso administrativo, a nossa proposta é que, primeira instância, seja estadual. Segunda instância, que seria a harmonizadora nacional. Contencioso judicial federal. Para as empresas do Simples, a gente está propondo duas opções. Ou fica tudo como está, só que essa empresa não apropria crédito, não transfere créditos, tudo como está. Ou, então, a gente retira do Simples a parcela incidente sobre a receita que corresponde às destinações atuais para PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e a empresa entra no regime normal de débito e crédito com as alíquotas normais, como qualquer outro contribuinte. Por que isso? Porque quem está no meio da cadeia, não importa se ele está pagando 25%, se ele está gerando um crédito de 25%. No fundo, na soma entre o que ele está pagando e o que o comprador está tomando, é zero. Tá certo? E, portanto, a gente acha que tem que ser exatamente o mesmo modelo. Então, no fundo, o que a gente está falando? Quem está na ponta que vende para consumidor final, provavelmente vai ficar no modelo atual. Quem está no meio da cadeia vai preferir a segunda opção. Empresa de lucro presumido, regime normal. E uma coisa interessante, esse modelo ele pode permitir o lançamento de ofício do imposto. Se tudo que se um modelo extremamente simples, tudo que eu vendo tem débito, tudo que eu compro tem crédito, e é uma alíquota só, basta eu emitir documento fiscal, que provavelmente o fisco pode calcular quanto eu devo de imposto e me mandar lá uma notificação de quanto eu devo pagar. Você não precisa nem de papel hoje em dia, tá, pessoal? Dá para mandar por SMS, WhatsApp, essas coisas assim. Ok? Extremamente simples. Se depois o contribuinte quiser questionar, ele pode, mas facilitaria enormemente a vida do contribuinte. E, finalmente, aqui dizendo que não é um modelo fechado, nossa proposta é uma contribuição para o debate. Deputado, isso eu queria deixar bem claro. Essa aqui é uma proposta, nós não temos aqui nenhuma preocupação. Inclusive, nossa proposta vai mudando ao longo do tempo. À medida que a gente vai percebendo, a gente vai recebendo sugestões de mudança. Se a gente acha que elas estão corretas, a gente vai aperfeiçoando. Nossa proposta ela é móvel. E quais são os benefícios dessa mudança? Uma melhoria significativa no ambiente de negócios, reduz muito o custo de compliance, reduz muito o contencioso, um aumento bastante grande da produtividade. Aquele exemplo que eu dei, é muito difícil calcular com precisão esse impacto, tá, pessoal?
muito difícil, mas eu honestamente acho que um aumento de 10% do PIB no horizonte de 20 anos, do PIB potencial no horizonte de 20 anos, é perfeitamente possível com uma mudança como essa que nós estamos propondo. E, obviamente, o aumento do investimento via redução do custo de investimento, via uma grande redução da insegurança jurídica. Bom, isso posto, eu, aproveitando que o deputado Raul está aqui, e o deputado tem uma proposta que hoje é a referência no debate sobre a reforma tributária, eu gostaria de falar um pouco das diferenças entre os dois projetos. Então, primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, tem muitos pontos de convergência com a proposta do deputado Raul, muito. A ideia de caminhar para um modelo de IVA é uma convergência total. O desenho que o deputado está propondo para o IVA dele, no geral, base ampla de bens e serviços, crédito financeiro, corresponde totalmente àquilo que considera-se que é um bom IVA. A proposta do deputado, que está lá claramente, dizendo que não pode ter benefícios fiscais, exceto, ele lista alguns poucos casos, dentro desse novo tributo, concordamos completamente, é exatamente o que nós achamos que tem nesse desenho. A incidência sobre operações com direitos, embora a redação possa mudar, concordamos completamente. Gostamos muito da proposta do deputado de que a política de desenvolvimento regional, que no caso dele está lá como nome de Fundo de Solidariedade, seja feito tendo como referência a equalização de receita, ou seja, a redução da receita per capita entre os estados e municípios brasileiros é um critério, do nosso ponto de vista, absolutamente correto e, portanto, acho que tem bastante convergência. No entanto, há algumas diferenças que são importantes que eu gostaria de comentar aqui, que são basicamente essas: o imposto seletivo, o modelo de transição, algumas questões federativas, a questão da multiplicidade de alíquotas, o superfisco e a rigidez orçamentária. E volto a falar. Tá bom. Deputado, ele passa a apresentação. Não precisa. Tá bom. É online. É tempo real. É tempo real. Tá bom. Tá bom. Bom. Já recebeu? Então tá bom. Esse mundo conectado hoje é uma coisa. Bom, primeiro, na proposta do deputado Raul, o imposto seletivo que ele está propondo, também tem um imposto seletivo monofásico na proposta do deputado Raul, ele incide não apenas sobre fumo e bebidas, mas também sobre vários insumos, como eletricidade, combustíveis, telecomunicações, além de incidir automóveis, autopeças, pneus. E mais, ele define que os bens e serviços que estariam sujeitos a esse imposto seletivo não estariam sujeitos ao imposto sobre bens e serviços. No nosso modelo, não. Fumo e bebidas pagam o IBS e tem também o imposto seletivo. Problema. O que nós vemos de problema nessa proposta? O problema é que o IBS, o IVA, que está na proposta do deputado Raul e no nosso, e o IVA do deputado Raul chama IBS também, então aqui nós temos uma convergência, ele é um imposto sobre consumo, como eu falei. Ele é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, mas é um imposto sobre consumo. O imposto seletivo é um imposto sobre a produção. Se ele não gera crédito para frente, ele é um imposto sobre a produção, cuja incidência é cumulativa, e é duplamente cumulativa, porque ele não gera crédito para frente, e os bens e serviços que pagam IBS, que são utilizados na produção dos bens e serviços sujeitos ao imposto seletivo, não geram crédito também. Então, gera uma importante cumulatividade dentro da cadeia produtiva, e esta cumulatividade gera várias distorções. Primeiro, ao ter um imposto seletivo que não gera crédito, eu estou onerando investimentos, estou onerando exportações, inevitavelmente. Se tudo que é produzido ou é consumido ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, a partir do momento que eu estou tributando a produção e não estou gerando crédito, eu estou onerando os investimentos e estou onerando as exportações do país. E aqui a gente entende que esse não é um bom modelo para a tributação de bens e serviços. Ao contrário, toda a ideia de caminhar no sentido do IVA é eliminar a cumulatividade que existe na economia brasileira. Segundo, reduz a competitividade da produção nacional, não só pela tributação das exportações, mas porque a produção doméstica tem essa incidência cumulativa e o importado não tem. Porque eu não consigo tributar toda a cadeia do importado com esses impostos que incidência monofásica. Terceiro, gera distorções alocativas. E aqui é um problema. Deputado, eu vou dar um exemplo. A hora que eu tributo eletricidade, suponho que uma alíquota alta, que é o que existe hoje no Brasil, 30%, 40%, o que acontece? Eu gero um incentivo para que a empresa produza a sua própria eletricidade, ao invés de comprar eletricidade de terceiros. Então, eu começo, mesmo que seja mais eficiente, a eletricidade... O terceiro consegue produzir eletricidade com um custo 20% menor do que eu. Mas, por razões tributárias, eu vou acabar
produzindo minha própria eletricidade. Então, nós tiramos aquela vantagem do IVA. E temos um problema de perda de transparência. Eu não sei mais qual é eu não consigo saber qual é o imposto que incidiu cumulativamente ao longo da cadeia na hora que eu estou comprando um bem e um serviço. E eu acho que alguns ajustes pontuais, por exemplo, dizer o seguinte, olha, uma empresa eletrointensiva, ela não vai pagar IBS, não é uma boa solução. Primeiro, porque o problema é generalizado, não pega só empresas eletrointensivas, pega todas as empresas. Segundo, porque na hora que eu falo, ó, você vai ter um benefício, você não, eu abri um balcão. Um balcão de, ó, você vai ter o benefício de não ter incidência do IBS, você não vai ter. E é muito ruim ter um balcão no desenho do sistema tributário. A grande vantagem de um IBS, que nem a gente está propondo, um IVA, com alíquota única, que pega todos os bens e serviços, é que não tem balcão. Não existe absolutamente nenhum balcão na montagem desse tributo. Segundo problema, deputado, que nós entendemos, isso eu já falei antes, na proposta do deputado Rauli, o novo imposto entraria em vigor de uma vez só no início do segundo ano subsequente à aprovação da PEC. Ou seja, tem um ano, entre 1 e 2 anos, no mínimo 1, no máximo 2 anos de transição entre a aprovação da PEC e a adoção do novo tributo. Qual o problema? O problema é que essa mudança abrupta pode levar problemas, por exemplo, para empresas que acabaram de fazer investimentos em cima de incentivos que seriam extintos. E aí essa empresa se torna não competitiva. Do ponto de vista da empresa, tem uma desvalorização do capital, mesmo que a empresa continue operando, se ela tiver que operar com uma margem muito mais baixa, ela tem uma desvalorização de capital imediata, e em muitos casos pode ser que ela tenha que fechar. E, portanto, aí eu posso ter um impacto, ainda que temporário, eu posso ter um impacto negativo sobre o emprego, porque eu vou estar fechando, e não é imediatamente que eu crio uma nova unidade produtiva para suprir aquele aumento. Temos um segundo problema, deputado, que é o risco operacional do novo imposto. Eu estou criando 2 novos impostos, que na sua proposta correspondem a 13,5% do PIB, mais ou menos, que entrariam em vigor de um dia para o outro, sem saber como eles funcionam. E aqui nós entendemos que é um problema. Se você está criando um imposto novo, grande, importante, que nem esse, aquele período de teste que nós estamos propondo no nosso modelo, a gente acha que ajuda você a conhecer como opera o novo imposto. Imagine se ele começa a operar no dia que tem problema operacional, que eu não testei antes. O efeito disso sobre as finanças públicas pode ser absolutamente cavalar. A desorganização da economia pode ser muito grande. E, finalmente, nós temos um problema aí de calibragem, dificuldade na calibragem da alíquota. O que acontece? Eu não sei como é que funciona o novo imposto, não sei qual é o potencial de arrecadação. É difícil a gente fazer o cálculo só com base em matriz e sumo-produto. Dá para tentar fazer, mas não vai acertar, posso lhe garantir. É impossível acertar certinho. É facinho errar 10%, 20% numa conta dessas. Então, o que está acontecendo? Eu posso ter errar na calibragem de alíquota, eu ter um aumento ou uma redução de carga tributária de 10%, de mais de 1 ponto do PIB, em função de um erro na calibragem da alíquota no começo do imposto. Então, aquela ideia de neutralidade na carga tributária, embora no segundo ano seja possível, falar, errei, vou corrigir, tá certo? E lembrando que o PIB demora um tempo para a gente saber qual ele é. Neste caso, você pode ter, no mínimo, no primeiro ano, um erro relativamente grande na calibragem da alíquota na carga tributária do imposto. Bom, deputado, tem algumas questões federativas também, que aqui eu queria dizer o seguinte, o modelo do deputado Rauli, em princípio, ele fala o seguinte, olha, vai ser a legislação única, regulamento único, exceto previsto em lei complementar. Mas, pelo que o deputado tem falado, os estados não teriam autonomia de mexer na alíquota do imposto novo. Nós entendemos que isso é um problema sério. A sua proposta, desse ponto de vista, do nosso ponto de vista, reduz muito a autonomia dos estados e municípios na gestão da sua receita. Dos estados, muitíssimo. Porque os estados, eles, na verdade, não teriam mais nenhum imposto que eles poderiam gerir a alíquota, cuja receita seria deles. Eles manteriam o IPVA, mas o IPVA, a receita seria dos municípios. E, portanto, aqui nós achamos que tem um problema. Tem um estado que tem um problema fiscal sério, como hoje, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E uma forma de resolver isso é tributar mais, vamos ser bem claros. Os consumidores do Estado vão pagar, nem que seja temporariamente mais, para resolver esse problema fiscal. Da forma como foi feito esse modelo, essa alternativa não existiria. Eu acho que tem uma perda de autonomia muito grande dos estados e dos municípios também. Os municípios mantêm o IPTU e o ITBI, que eles poderiam gerir, mas o ISS eles perderiam a possibilidade de gerir a alíquota. Então, a gente acha que esse é um problema. A gente acha que seria desejável manter algum grau de autonomia de estados e municípios, deputado, na gestão das alíquotas. Volto a falar, do jeito que está redigida a emenda constitucional, isso não está lá. Está lá dizendo que a lei complementar vai poder prever situações em que eles vão poder ter alguma autonomia na gestão do tributo. Nossa proposta é que a única autonomia de estados e municípios seja na gestão da alíquota, mas nenhuma, só a alíquota.
mas a gente acha que isso pode ser importante. Agora, nós não achamos bom que estados e municípios tenham autonomia na fixação de alíquota por bem e por serviço. Ficar escolhendo o que eles vão aumentar, baixar a alíquota. Primeiro, porque isso gera complexidade, e segundo, porque isso pode levar a alguns tipos de guerra fiscal. Então, eu pego, por exemplo, televisão, falar, não, eu vou botar a alíquota de televisão mais baixa em Osasco para que todo mundo de São Paulo vá comprar televisão em Osasco. Tá certo? Isso a gente não gosta. Quando você está pegando todos os bens e todos os serviços, eu não consigo baixar a alíquota da televisão sem baixar de todo o resto, e realmente fica bem mais complicado de fazer guerra fiscal no consumo, em relativamente a eu poder fazer isso gerindo a alíquota. Bom, um outro problema, nós entendemos, deputado, diz respeito ao critério de distribuição da parcela municipal do IBS. Na sua proposta, o principal critério para a distribuição da receita do IBS para os municípios é o valor adicionado, que é o que já acontece hoje com a cota-parte do ICMS. Agora, nós entendemos que aqui tem um problema. Este critério hoje já está gerando distorções. Municípios que têm alto valor agregado, por exemplo, Paulínia, aqui em São Paulo, que é um município que tem uma refinaria da Petrobras e, portanto, um valor adicionado enorme, uma população pequena, recebe um valor monumental de cota-parte do ICMS que não tem nem o que fazer com esse dinheiro. E aí a gente pega outro município, como Carapicuíba, aqui do lado, que é uma cidade dormitório e praticamente não tem nenhuma empresa. E aí o que acontece? A receita, a parte dela da cota-parte do ICMS é minúscula. E essa é uma distorção enorme que existe hoje, e esse seria o momento de corrigir essa distorção. Entendeu, deputado? Acho que esse é o momento de corrigir essa distorção. Da forma como está feito, está mantido um critério que é muito ruim. E, finalmente, tem uma questão no modelo que o senhor propôs para a distribuição federativa da receita. Na proposta do deputado Rauli, o que ele está propondo para ter uma transição na distribuição federativa da receita é falar o seguinte, olha, nos primeiros 15 anos, a receita do IBS, do imposto seletivo, do imposto de renda, do imposto sobre heranças e doações e do IPVA, seriam todos colocados numa grande conta e depois seria distribuído, nos primeiros 5 anos, pela porcentagem que cada estado e cada município e a União tem na receita total desses tributos hoje em dia. Qual o problema? E depois isso aí seria um phase-out em mais 10 anos, completaria o phase-out em 15 anos. Qual o problema desse modelo, deputado? O problema desse modelo é que, como eu tenho uma conta, que eu vou receber uma porcentagem dessa conta, se eu não me esforçar, se eu sou um estado pequeno ou de médio porte, eu não me esforço para arrecadar a minha parte do imposto, o IBS ou o IPVA, isso não vai afetar muito o valor total da conta, porque os outros estados arrecadam o grosso desse dinheiro, e a União, mas eu vou receber uma porcentagem de uma conta em que o meu não esforço de arrecadação, na verdade, afeta pouco o valor total e vai afetar pouco o que eu vou receber. Então, na nossa proposta, o que o Estado arrecada é a base sobre a qual é o que ele vai receber. E só tem um ajuste em valor real para cima ou para baixo em relação àquilo que ele fez o esforço de arrecadação. Bom, estou terminando, deputado, aqui, falta pouco. Temos a questão da multiplicidade de alíquotas, falei isso antes. Nós entendemos que um bom IVA deve ter uma única alíquota, pelos motivos que eu já falei, menor complexidade, menor contencioso, menor custo de observância, menor risco de evasão, e a sua proposta contempla várias alíquotas. Volto a falar, sei que politicamente é difícil, reconheço isso, mas acho interessante, no mínimo, começar a discussão com a alíquota única para poder ver se faz sentido ter outras alíquotas. Tem mais. Aqui eu queria dizer assim, na hora que você parte da ideia que vai ter múltiplas alíquotas, ainda que isso seja legislação infraconstitucional, o efeito vai ser... Opa, avancei aqui. O efeito vai ter um grande leilão de quem se enquadra nas alíquotas menores, deputados. Isso eu posso lhe garantir, o senhor sabe disso. A discussão da legislação infraconstitucional desse novo tributo vai ser quem vai ficar com a alíquota mais baixa, quem vai ter a alíquota mais alta, vai virar um enorme leilão. Isso complica bastante. E, como eu falei, uma única alíquota facilita a autonomia estadual municipal. Penúltima questão, proposta do deputado, e aí queria ver o deputado aqui, não está claro para mim. Do jeito que nós entendemos, a sua proposta é que teria uma única entidade que congregaria os auditores fiscais de todos os estados, eventualmente dos municípios, com uma única carreira para todos os auditores fiscais. Isso, para nós, que está sendo chamado de superfisco, a gente acha que tem problemas aqui, tem problemas de dificuldade de gestão, e o senhor pode explicar aí, realmente, eu tenho dúvidas. Tem dificuldade de gestão, porque está subordinado a vários governos, e tem problema de unificação de carreiras de auditores. Nós vamos o quê? Vamos nivelar todos os salários por cima, e aí tem um problema fiscal,
ou vamos nivelar por baixo, aí eu tenho problemas localizados. Nós entendemos, e tem outro problema, o senhor propõe também que uma porcentagem da receita do IBS e, eventualmente, de outros tributos, seja utilizado para financiar esse superfisco. Nós não gostamos desse modelo, achamos que tem que ter autonomia, sim, que tem que ter autonomia financeira, mas não via vinculação de uma porcentagem de receita. Por quê? Porque, vamos supor, você simplifica muito o sistema tributário, eu não preciso de uma carreira de fiscais tão grande assim, e a porcentagem de receita está lá determinada, eu vou ter uma arrecadação que eu não tenho o que fazer com ela. Aí começamos a ter uns problemas sérios de má utilização de recursos públicos. É melhor ter autonomia e pensar alguma forma de autonomia que não passe por vinculação de receita. Nossa proposta é que seja uma ação coordenada dos fiscos, converge muito com a sua ideia, exceto pela formação de uma única entidade. E, finalmente, deputado, aqui tem a questão do regime de vinculações, que na sua proposta está se mantendo na unificação dos tributos, as vinculações e partilhas como porcentagens da receita dos tributos. Nós achamos que isso aumenta a rigidez orçamentária, e aí fica a nossa proposta, é para debate mesmo, de transformar isso em alíquotas que podem ser gerenciadas individualmente, reduzindo a rigidez orçamentária em vez de aumentar, como acontece hoje. Queria só finalizar, então, dizendo assim, tem muita convergência entre a proposta do deputado Raul e a nossa, mas também tem algumas diferenças que são relevantes e que eu gostaria depois, deputado, o senhor está agendado, acho que para falar aqui no início da segunda parte, mas gostaria que a gente pudesse discutir isso posteriormente. Obrigado.